Bom dia, irmãos. Dá início ao escuto de louvor e adoração dessa manhã. Gostaria de os amados irmãos acompanhassem na leitura no Salmo 34, de 1 a 3. Salmos 34, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e a todos, e a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Amém. Convido neste instante o irmão José, que fazendo a oração inicial. Sim, ó Deus. É verdade. Amém. Convido os amados irmãos a recitar o nosso tema 2020, todos. Discernindo o tempo, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 20. Nossa missão: Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora eu convido todos os amados a abrir sua Bíblia no Salmo 15, onde estaremos fazendo uma leitura alternada entre vozes masculina e feminina. Salmo 15. Os homens. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aquele que tem coragem e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Porque a seus olhos tem por desprezível o reto, mas uma semelhança ao Senhor, que jura rolando próximo e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita socorro como inocente. Quem deste modo procede, não receberá jamais a mal. Amém. Ainda de pé, convido os amados irmãos para entoar o louvor cantor cristão 67, Cristo é exaltado. Santa festa do
Amém. A igreja pode sentar. Gostaria nesse instante o irmão Daniel esteja fazendo uma oração de gratidão e intercedendo também pela ministração da palavra. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a glória, somos gratos, Senhor, nós somos, porque a tua misericórdia se renova cada manhã em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque a tua é assim, Senhor, nos santifica os privilégios que nos permite aqui nessa casa de oração, trazendo, Senhor, em seu espírito, em sua louvor, ao teu nome, exaltar a tua majestade, a mais da porção da palavra. Te agradecemos por cada família que Deus apresentada, por cada irmão que pôde estar presente. Te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que é tudo da tua misericórdia na vida de cada um, Deus serve. Nesse momento, ó Deus, colocamos na tua santa presença a mensagem que será ministrada agora nesse momento, Senhor. Clamamos a ti, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, seja do teu servo que irá ministrar a palavra, que se ocupe do teu servo, Pai, de forma a que a tua palavra chegue até nós, de forma fiel, verdadeira, sobre sabedoria do servo, que já se preparou para ministrar, e que agora, Deus, o Senhor possa dirigir as suas palavras, para que nós possamos aprender mais dele. Assim colocamos na tua santa presença nesse momento e fazendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora sim, convido o nosso pastor a dar a palavra. Bom dia, prazer novamente estarmos juntos para cultuarmos o nosso Deus. Fiquei muito feliz agora rever a Lia, né, a Letícia, vi que ela está falando, quando eu saí daqui ela mal falava e agora está uma tagarelinha, né? Bom te ver, viu, Lelê? Né? A Laís ali, minha netinha, não é? Muito bom revê-los, tá bom? Deus abençoe. O Wagner e família que está de volta depois, cadê ele? Tá ali. Wagner e família depois de um período de viagem, descanso. A Áurea também acho que esteve viajando, não é isso? Deus abençoe. E os demais, eu acho que eu já vi todos, né? Ok. Muito bem, queridos, abramos as nossas Bíblias para João, capítulo 21. Nós vamos fazer, já é o período da ceia agora. Então nós vamos fazer junto tanto a homilia e a ceia. Então é uma homilia, de certa maneira, já fazendo parte então da celebração da ceia. Pode entrar, pode entrar. Evangelho segundo São João, capítulo 21, e nós leremos 21, de 1 a 14. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês lerão então os versículos pares, em uníssono, não é? Vocês lerão em uníssono. Todos acharam? Segundo Evangelho segundo São João 21, de 1 a 14. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Natanael, que era de Galiléia,
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na barca. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 quilômetros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer, nenhum dos discípulos ousaram perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Somos, ó Deus, imensamente gratos, porque mais uma vez estamos congregados com o intuito, ó Deus, de te prestar culto. Somos, ó Deus, imensamente gratos pelos hinos que já pudemos entoar em teu louvor. Somos imensamente gratos, ó Deus, pelas vezes que a tua palavra foi lida aqui. Somos, ó Deus, imensamente gratos pelas orações, ó Deus, que já foram feitas aqui. Porque temos a certeza, ó Deus, de que tu ouve e responde às nossas orações de acordo com a tua santa e soberana vontade. E agora, ó Deus, como parte da nossa adoração, nós queremos, ó Deus, colocar os nossos ouvidos e corações diante do teu altar. Ó Deus, para que possamos ouvir, não somente com os ouvidos, mas ouvir no sentido de absorver a tua palavra. Porque é só assim, ó Pai, que nós vamos colocá-la em prática em nossa vida. Portanto, pedimos que nos ajude neste momento. Nos valha neste momento, ó Deus, nesse momento de culto, ou nesse momento desse culto. Tu, ó Pai, que já renovastes o ânimo em nosso coração. Tu, ó Deus, que já renovaste o desejo de te adorar, o desejo de entoar louvores ao teu nome, a disposição de ler a tua palavra. Dá agora, ó Deus, que possamos ter os nossos corações, mentes, ouvidos voltados para a tua palavra, para aquilo, ó Deus, que tu vai nos transmitir nessa manhã. E que tudo, ó Deus, possa redundar em honras, glórias e louvores ao teu santo nome. É assim, ó Deus, que expressamos a nossa gratidão. É assim, ó Deus, que expressamos a nossa absoluta, total dependência do teu Espírito. Orando em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Queridos, pode se assentar. Nessa manhã, de uma maneira mais rápida do que o habitual, não é? Pela ceia que nós vamos ministrar depois de algum tempo,
Então vai ser um pouco de maneira mais breve, não estranhe isso, nem se acostume. Eu quero falar sobre o tema visita. Eu quero olhar para esse texto e eu quero pensar no tema visita. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Isso está em Isaías 43. Deve-se escutar a voz do que clama no deserto. Ela tenta, reunir o povo para que esse povo aguarde a vinda do Senhor. A analogia, ela se baseia então, em um precursor que era enviado a uma terra essa que seria visitada por um excelso rei. Então, esse precursor, ele iria então preparar, aquela cidade, os moradores daquela localidade que seria visitada. Então esse precursor iria preparar aquela comunidade, aquela cidade, então, para essa nobre visita. Então isso se baseia então nessa é uma analogia aqui, baseada então nesse fato. A palavra preparar no hebraico, ela significa remover os obstáculos, tirar os obstáculos, tirar aquilo que podia trazer algum embaraço ao nobre visitante, remover aquilo que seria um obstáculo para que a visita ali não fosse boa, tirar aquilo que poderia estorvar então a boa visita ou fazer com que ela não fosse tão boa assim. Isso a bem dos anfitriões. Então, esse precursor prepararia, removeria os obstáculos, olharia, veria se tem algum obstáculo, algo que feriria, então, aquele que visitaria aquela região, aquela cidade, aquela localidade, e ele então tinha a função de remover esses obstáculos, para que aquela visita cumprisse os seus propósitos, e fosse então ali uma boa visita, uma proveitosa visita, cumprindo assim os seus propósitos. Queridos, e por falarmos em visita de um rei excelso, esse texto em tela nos fala não da visita de um rei excelso, mas nos fala da visita do rei excelso. Então, como o texto diz, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. E é curioso, porque não é à toa que o texto reforça isso. E eu quero que vocês entendam isso. Porque o texto, então, está dizendo que era a terceira vez. Não é só a título de informação, mas é a título de formação. Não é só a título de você conhecer ou saber, puxa, é a terceira vez que o Senhor visita ou se manifesta depois da sua ressurreição. Não, meus queridos, não é só uma informação, mas é a título de formação. A título de que nós possamos compreender. Isso tem tudo a ver, não é? Essa observação. Eu não sei se você já se deu conta dessa informação e já se perguntou, quantos já leram esse texto aqui? Por favor, pode levantar a mão. A maioria, eu creio que já leu. Então, quanto será que... Por que essa informação? Por que essa informação está aqui? Já era a terceira vez. Pelo contexto. Então o texto não fala da visita de um excelso rei, mas fala da visita do excelso rei. No entanto,
Essa visita foi inesperada, não houve um precursor ali, não foi uma visita como, não é, preparada quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não foi quando teve ali João o Batista como precursor, não foi aquela visita, tipo aquela visita quando o Verbo se fez carne. Foi uma visita aqui inesperada, não teve nenhum precursor. E aconteceu então sem prévio aviso. Tudo leva a crer que os anfitriões, os visitados, os discípulos, estavam pretendendo retomar as suas velhas vidas, pelo menos no sentido de ofício. É por isso que fala que é pela terceira vez. Eles estavam então pensando voltar às suas velhas atividades, suas velhas vidas, no sentido de ofício. A maioria eram pescadores. Então não pense você que a sugestão de Pedro, ou que Pedro diz aqui, que é então copiado, não é? Que é imitado pelos demais, vou pescar, não pense que era aquela pescaria, vamos dizer assim, aquela pescaria esportiva, esporádica. Não, era profissional. Era profissional. Eles estavam intencionando voltar às suas atividades. Meus queridos irmãos, terceira vez que Cristo os visitou. Já havia visitado duas. E a terceira vez, é a terceira visita. É por isso que essa nota aqui não pode passar despercebida. Eles parecem que haviam se esquecido que Cristo havia dito: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Olha, eu vou mudar o ofício de vocês, vai ter uma semelhança aqui, mas agora, olha, o que vocês vão pescar não é mais peixes, mas homens. Parece que eles se esqueceram disso. E quem sabe a gente lê de uma maneira tão displicente: vou pescar. O Pedro estava ali, ocioso. Hoje diz assim, né? Está nervoso? Vai pescar. Não é assim que se diz? Está nervoso? Vai pescar. Parece que é um antídoto ali, parece que é uma terapia, para quem gosta disso, né? Uma terapia contra o estresse. Vai pescar. Porque ele tem que ter a arte da paciência. Não é? Principalmente no Brasil, onde os rios estão morrendo. Né? Mas a arte da paciência para esperar o peixe, não é? Então, está nervoso, vai pescar. Mas aqui, não era isso. Pedro estava ali sem fazer nada e falou: acho que eu vou pegar um peixinho. Me deu vontade de comer o peixinho. Ele estava aqui, tensionando, pensando, planejando voltar aos seus velhos ofícios. Mesmo já tendo sido visitado pelo Mestre 2 vezes. Irmãos, mas por essas e por outras, o Senhor deles resolveu lhes fazer uma visita inesperada para eles. E eu quero me ater nessa manhã, para ser muito breve, eu quero me ater ao versículo 7. Vou pedir que um irmão e depois uma irmã leia o verso 7. Primeiro o irmão, primeiro a irmã, versículo 7, e depois uma irmã vai ler o verso 7 também. Vamos nos ater a ele, vamos olhar só para ele.
Queridos, obrigado, irmão José. Agora uma irmã, por favor. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Querido, ceia nos fala de comunhão. Mas antes de nos falar de comunhão horizontal, a ceia nos fala de comunhão vertical. Se você não entende a ceia assim, como infelizmente muitos não entendem, é triste. Ceia fala de comunhão, mas antes de comunhão horizontal, ela nos fala da comunhão vertical. Ceia nos fala de compromisso. Essa é a nova aliança do meu sangue. Aliança significa compromisso. Que partes assumem responsabilidades. Mas antes de falar do compromisso horizontal, porque nós somos membros uns dos outros e todos fazemos parte do corpo de Cristo. E se você não compreende isso como analogia, ou nessa analogia que está presente a palavra compromisso, ou quesito compromisso, você ainda não entendeu nada. Mas fala de compromisso, a ceia fala de compromisso, mas antes de falar de compromisso horizontal, nos fala de compromisso, de dever, de responsabilidades verticais. E com isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa atitude de Simão Pedro evidencia alguns fatos que simbolicamente são um alerta para nós. Essa atitude de Simão Pedro, descrita aqui no versículo 7, podíamos ampliar um pouco, não é? Não era só Pedro que estava nessa condição, mas Pedro apresenta algumas outras características que os demais apóstolos e discípulos não apresentaram. Então, essa atitude de Simão Pedro evidencia alguns fatos que simbolicamente são um alerta para nós. E você pode se perguntar ou me perguntar: quais fatos essa atitude de Simão Pedro evidencia, os quais são simbolicamente um alerta para nós? Se você vai tê-los como alerta ou não, isso é com você. Mas que são um alerta, ou simbolicamente um alerta para nós, isso são. Então quais são? E eu respondo que essa atitude de Simão Pedro evidencia 3 fatos, os quais são simbolicamente um alerta para nós. O primeiro fato que essa atitude de Simão Pedro, como eu falei, essa também extensiva aos demais, o primeiro fato que essa atitude de Simão Pedro evidencia, o qual é simbolicamente um alerta para nós, é esse aqui: que ele não esperava encontrar-se com o Senhor naquele momento. Ele não esperava encontrar-se com o Senhor naquele momento. Como eu disse anteriormente, a maioria dos comentadores ou comentaristas concordam que a decisão de Pedro de ir pescar, a qual foi abraçada pelos demais discípulos que eram pescadores, foi uma decisão de pescar profissionalmente, como nós falamos no início. Era voltar à velha profissão, era esquecer-se do chamado do mestre para o ministério integral da palavra. E nessa disposição contrária à vontade daquele que os havia chamado para o ministério.
tudo o que eles e os demais esperavam. Eles podiam estar esperando muita coisa. Quem sabe, certamente ninguém vai para o mar, ou nenhum profissional vai para o mar, dizendo: olha, hoje eu não vou pescar nada, hoje vai ser ruim, hoje o mar não está para peixe, hoje eu não vou conseguir nem para o almoço, hoje eu não vou conseguir, não vou conseguir nada. É claro que não. Vai na expectativa de conseguir pescar. Vai na expectativa de conseguir pescar. Não é? Então, obviamente, essa podia ser a expectativa deles. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir pescar, obviamente, vamos pescar. Não vamos tentar pescar, nós vamos pescar. Então, obviamente, isso eles esperavam. Agora, o que eles não esperavam jamais era que Jesus aparecesse, viesse a se manifestar a eles naquele momento. Isso eles não esperavam. Podia esperar muitas coisas, dificuldades no mar, não é? O labor, o trabalho é difícil, não é fácil ser pescador, exige força, exige boa condição física, emocional também, não sabia como é que estava o mar, isso não importa. Mas eles podiam esperar qualquer coisa que um pescador enfrenta no seu dia a dia. Não era nenhuma surpresa. Não é? Ali, o mar um pouquinho mais agitado. Olha, era tudo comum. Agora, o que eles não esperavam, que Pedro não esperava, era que o Senhor, ia encontrar-se com eles ali. Eles não marcaram aquele encontro. Marcaram, Theo? Eles haviam marcado esse encontro com o Senhor? É diferente quando o Senhor diz: vai para Galileia, aquele povoado atrasado, aquele povoado que ninguém quer ir para lá, vai para lá, porque é lá que vocês me encontrarão. Não, aquele encontro foi marcado. Mas esse aqui não. Eles não tinham a ideia, Pedro não tinha, Pedro e os demais não tinham isso em mente, que o Senhor os encontraria ali. Meus queridos irmãos, não é incomum o Senhor vir até os seus, não é incomum o Senhor vir até os seus de uma maneira especial, no momento que eles não imaginam. O Senhor sempre agiu assim. O Senhor sempre agiu assim. Eu poderia pensar com vocês em inúmeros textos, passagens, narrativas, onde o Senhor vem até os seus, quando os seus não estão pensando. Me veio à mente duas narrativas, duas passagens. Lá está Gideão, malhando o pouco trigo que tinha, porque a época era difícil. Os midianitas eram um povo que moravam em morros. E quando a colheita, então, os povos ali colhiam, eles desciam do morro como formigas, consumiam, pilhavam tudo. E nessa época do profeta, de Gideão, a situação era difícil. A terra não estava correspondendo. O milho era escasso, pouco, mirrado. E lá está Gideão, malhando o seu trigo, e fazia um tipo de uma piscina, um buraco, colocava ali o trigo e cobria, para que os midianitas não viessem e levassem. E lá está aquele homem naquele penoso trabalho, o trigo, pouco trigo, e ele então ia esconder dos midianitas. O que acontece? Ele esperava qualquer coisa, né? Podia esperar qualquer coisa, não é assim? Terra um pouco mais difícil para cavar, enfim, olha, esconder bem para os midianitas não acharem. Podia pensar em qualquer coisa. Quem sabe até estava na expectativa, olhando dos lados.
Mas ele não esperava que o anjo viesse até ele e dissesse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Uma hora de dificuldades, uma hora que ele se sente abandonado, uma hora que ele se sente fragilizado, uma hora que ele se sente sozinho, tanto que a resposta de Gideão foi: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso está em Juízes capítulo 6. Meus queridos irmãos, lá está Moisés. A gente fala de quarentena. Moisés ficou 40 anos num deserto cuidando de gado que não era seu. 40 anos, não é 8 meses, um ano que a gente está vivendo. 40 anos no deserto cuidando do gado que não era seu. E lá está Moisés. E daqui a pouco o Senhor vem a ele através daquela visão. Despreocupado. Será que Moisés esperava aquele encontro com o Senhor? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas o Senhor veio até ele. E cá estamos nós. Será que nós pensamos, quantas vezes nós pensamos nessa semana? Eu não vou nem falar esse dia. Vou ajudar vocês. Quantas vezes será que você pensou? Quantas vezes será que você disse Maranata? Quantas vezes essa semana você disse Maranata? Quantas vezes você ansiou? Quantas vezes você pensou: olha, Deus pode vir, o Senhor pode vir a mim nesse dia. O Senhor pode vir, Ele se manifesta das maneiras mais variadas. E quem sabe nas tuas e nas minhas distrações, nos nossos envolvimentos com coisas que têm muito mais a ver com a nossa velha vida do que com a nossa nova vida. Será que pensamos que o Senhor pudesse vir a nós? Será que levamos isso em consideração? O Senhor pode vir a mim a qualquer momento. Seja para me dar uma nova responsabilidade, seja para me dar, não é falar comigo, abrir os meus. Será que você pensou nisso? Quantas vezes faz que a gente não fala? O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Quem diz Maranata, Daniel? Quem diz Maranata? É o crente, eu sei. É quem conhece o Senhor Jesus Cristo, eu sei. Mas quem diz Maranata é quem o espera, é quem o aguarda, é quem anseia por ser visitado por Ele, é quem espera a sua volta, é quem espera o arrebatamento da igreja, é quem vive nessa expectativa. E muitas vezes, irmãos, nós não vivemos. Vivemos na expectativa de ver os nossos problemas resolvidos, nossas questões sanadas. Vivemos na expectativa dessa pandemia acabar, não que isso seja necessariamente errado. Ai Deus, quando vai acabar essa pandemia? Quando? Quantos estão olhando para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Inglaterra? Olha, quantos não sentiram um pouco de frustração? A vacina de Oxford teve um probleminha aí. Puxa vida. Pensei que, puxa vida. Daqui a pouco tem ainda os Estados Unidos.
Tem ainda da China e tem o da Rússia ainda. E quem sabe a nossa expectativa é, oh Deus, que uma dessas vacinas possa ser comprovada a eficácia dessa vacina. Eu não aguento mais máscara. Quem não lavava a mão, eu não aguento mais lavar minha mão. Eu não aguento mais ir na rua e ter que tomar um banho. Quem sabe a nossa expectativa é essa. Não que seja errado. Agora, quando a nossa expectativa é só essa, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque parece que a nossa expectativa, não é? A nossa esperança se resume a isso aqui. É triste. Isso dói em mim como dói em você. Passarmos uma semana sem dizer, sem olhar para o céu. Dizer, Maranata. Não como uma fuga. Cuidado, não é porque tem muitos, não é porque está querendo o céu, não. Está querendo é se ver livre dos problemas. Não é por amar o Senhor e desejar estar aos seus pés, o adorando de maneira perfeita, sem, não é, esses constrangimentos da velha natureza. Não é por isso, não. É porque estão cheios dos problemas e das dificuldades dessa terra. Não confundam uma coisa com outra. Viu? Eu falo, é aquela sede de adorador que olha para os céus e diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, essa atitude de Simão Pedro evidencia alguns fatos que simbolicamente são alerta para nós, que ele não esperava encontrar-se com o Senhor naquele momento. Mas ainda, outro fato que é evidenciado, fato esse que também é um alerta para nós, é esse aqui. Ele não se sentia ou não estava preparado para encontrar-se com o Senhor nesse momento. Era comum, em algumas atividades, despir-se, tirar-se a roupa de cima para ter mais agilidade. Era comum, em muitas atividades, tirar as roupas de cima que eram mais pesadas, para que a pessoa pudesse ganhar então agilidade. E principalmente na pesca. Simão Pedro fica com a roupa de baixo. Ele não está nu. Não está nu completamente. Mas mostra que ele não estava jamais pensando em encontrar-se com o Senhor, que ele se despe ali. Ele tira as suas roupas de cima. E ele entende que seria impróprio saudar o Senhor sem estar devidamente vestido. Ninguém saudaria um rabino, ninguém saudaria um mestre estando como Pedro estava. Não eram vestes adequadas. Não era traje adequado. E Pedro entende isso. Quem sabe hoje, os antinomistas de hoje, as pessoas que hoje pregam viver um cristianismo sem, parece que regra é um estorvo, onde uma pessoa teve coragem de falar que gravata é um instrumento opressor, Wagner. Deixa eu falar um negócio para você. Para essas pessoas, não é? Para essas pessoas que então acham que qualquer coisa que vai fazer para Cristo
É muito difícil, é muito sacrifício, não é? Para essas pessoas ir olhar e falar, mas Pedro foi tolo. Como ele foi tolo? Você acha que Jesus Cristo ia se preocupar se ele estava vestido ou não? Como Pedro foi tolo? Por que não diz que o anjo também foi? Porque num deserto, pensa numa caatinga. Você no meio de uma caatinga, tem um que ali? Você está no meio de uma caatinga, um lugar, deve ter um lugar que deve ser melhor que outro, eu não entendo muito, mas pensa ali na caatinga que eu conheço, lugar que não tem nada. E a pessoa está lá, e tem um encontro com o Senhor, e o Senhor fala, ei, tira as sandálias do teu pé, pode tirar. Sabe por quê? Você não está pisando em lugar qualquer não. Se fosse o baiano ia falar, oxe, estou numa caatinga dessa aqui. Uma caatinga dessa aqui, claro que isso aqui é uma terra normal. Por que eles não chamam o anjo de tolo? De legalista. Tira as sandálias dos teus pés. Porque essa terra que você está pisando é terra de santos. Ou terra de santidade. Não terra santa. Terra de santos ou terra de santidade. Deu para entender, irmãos? Então, para quem acha que Pedro aqui exagerou, foi um legalista ou alguém, ele não se sentia preparado. Ele não estava preparado para aquele encontro. E isso fica claro. Queridos, quisera Deus que o nosso despreparo para encontrar-se com o Senhor se resumisse a uma situação assim. Não é? Lá em Ezequiel, ele diz, alguém leia para mim, quem tem uma versão atualizada, pode levar, quem está com uma versão atualizada aí? Ezequiel 22:14. Ezequiel 22:14. Esse texto, irmãos, eu tenho que dizer para você, meu filho, eu tenho que dizer para você, eu tenho que dizer para cada um de vocês, eu tenho que dizer para mim, lê para mim. Olha o que diz, olha o que diz. Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu vier a tratar contigo? Eu, Senhor, disse e o farei. Estarão fortes a tua mão? Estará preparado o teu coração no dia que eu vier tratar com você? Será que você vai estar preparado? Meus queridos, quase sempre as dificuldades, os problemas e até as coisas boas nos pegam de calças curtas. Hoje até está na moda, né? Os camaradas usam um terno com a calça pescando siri. Você nunca vai ver o pastor com aquelas calças aqui. Já pensou? A calça, além de apertada, pescando siri. É assim que a gente diz. Né? As calças camaradas, todo bonito aqui, a calça muito justa e ó. Mas queridos, por que eu disse isso? Por que eu disse isso? Ah, tá. Obrigado. Então, quase sempre as coisas que vêm do Senhor nos pegam despreparados. Nós não estamos preparados. Nos preparamos para tantas coisas. Quem sabe nem para os cultos nós viemos preparados. Porque se você veio olhar do lado de outro, se você veio reparar como é costume de muitos, você não veio para adorar, você veio para espiar, para fofocar,
Você veio com qualquer outra intenção, mas menos para adorar. Muitas vezes nem para adorar nós nos preparamos. E alguns mais tolos dizem: mas eu sou um eleito, pastor. E aí os arminianos dizem, está vendo? O calvinista prega uma vida desregrada, porque ele diz: a pessoa já foi eleita mesmo, vai, ainda que não quiser ir. Quem disse isso? Quem disse isso? Não. Meus queridos irmãos, o eleito, ele teme tanto estar na presença de Deus. Ele pensa que o céu se enrolou como tapete de vergonha da dignidade e da santidade de Jesus Cristo. Eu sou um homem que eu tenho muitos temores ainda a serem vencidos. Mas o maior deles, mesmo sabendo que eu sou um eleito antes da fundação do mundo, que eu sou eleito desde antes da fundação do mundo, mas eu penso no dia que eu estiver diante de Jesus Cristo. Como é que o crente pode viver uma vida desregrada, viver de qualquer maneira e falar: mas eu sou eleito mesmo? E ele não teme estar na presença daquele que o céu se enrolou como tapete de vergonha. Não, meu querido, você pode estar indo para qualquer céu, não o céu que a Bíblia diz. Você pode estar encontrando qualquer Senhor, não o Senhor que a Bíblia diz. Não, eu não posso crer de jeito nenhum. Eu não posso crer que vivemos uma vida, não é, de despreparo. A Bíblia diz lá em Pedro, Daniel, a passagem certa, Pedro, acho que é 2 Pedro, ou 1 Pedro, não lembro, 3, alguma coisa, que diz: estais sempre preparados para leia para mim, por favor. Alguém pode pegar, por favor, um pedaço de papel higiênico? Eu vinha para cá e eu não vinha de terno. E eu lembrei que era ceia. Aí eu troquei, o lenço ficou no outro bolso. E essa máscara, ela produz aqui um efeito estufa nessa região, que é terrível, não é? E vamos lá, leia para mim, por favor. Daniel, eu acho que é 3,15. É 3,15? É 3,15? É, pode ler para mim, por favor. Pode ler, Dani. Você aguenta ficar de pé? Está fortinho? Então tá bom. 3,15, meu irmão querido. É 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, na esperança que há em vós. Está o quê? Sempre preparados. Sempre preparados. Agora você vai dizer para mim, uma pessoa que anda sempre preparado para dar razão da sua fé, não é uma pessoa que está preparado para encontrar-se com o Senhor? Dificilmente. Não vai estar. Amados, eu acho o cúmulo, né? Ainda tem gente que usa isso, não é esse versículo que eu vou ler aqui, para evangelismo. Eu acho um absurdo, um disparate. Olha o que a Bíblia diz.
Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aí tem gente que coloca isso aí para evangelismo. Mas o alerta não é dito para quem está lá fora, é para Israel. No máximo, né? O que nós vamos fazer aqui é para o povo de Deus. Esse alerta é para o povo de Deus. Prepara-te para encontrar com quem? Com teu Deus. Esteja preparado. Sempre preparado. Para o encontro. Queridos, mas ainda outro fato que é evidenciado nessa atitude de Simão Pedro, fato esse que é um alerta para nós, é o seguinte fato: que ele não tinha tempo hábil para se preparar para encontrar-se com o Senhor naquele momento. Quando a Bíblia diz que ele cingiu as suas vestes, ele mal colocou ali, porque se ele tivesse se trajado adequadamente, não tinha se lançado ao mar. Ele não estava preparado, nem tinha tempo hábil para se preparar. O cingiu-se ali, jogou male, como se diz aí, e se lançou no mar. Porque não deu tempo para tentar, não é de certa maneira, minimizar aquilo que Pedro e qualquer pessoa crente de bom senso entende. Essa atitude inadequada, essa postura inadequada, Pedro entendeu tanto que ele falou, ele jogou as vestes sobre si, não se cingiu e disse, agora eu estou pronto. Foi assim, de flash. Não, ele jogou sobre si na água, para minimizar um pouco a sua situação. Mas ele não tinha tempo hábil para se preparar. Ele não tinha tempo para se preparar. Estava ali, tudo que podia fazer era lançar-se ao mar, para cobrir a sua nudez. As vestes dos sacerdotes eram longas. Você sabe para quê? Sabe? Porque mostrar o tornozelo. Porque não era moral mostrar o tornozelo. E Pedro então queria cobrir a sua nudez. Curiosamente, uma das palavras hebraicas para perdão é kafar. Kafar. K-A-P-H-A-R. Kafar. 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 E kafar significa cobrir. Não encobrir. Cobrir. Quando Noé entrou na arca, Deus disse para que ele calafetasse, cobrisse a arca de betume. A palavra ali é kafar. Cobrir. E não encobrir. Queridos, o crente não é aquele que confessa pecado por atacado. Hoje já tem agora atacarejo. Tem até em Salvador, né, uma loja que é atacarejo, porque os atacados virou varejo, né?
tanto atacado como varejo, aí juntaram as palavras atacarejo. Mas tem aqueles que vão orar e ainda diz: Senhor, que oração bonita, chega a arrepiar a pessoa. Perdoe a multidão dos meus pecados. Misericórdia, quantos anos essa criatura não pede perdão? Se o faz, é um pecadeiro de mão cheia, porque tem uma multidão de pecados a ser coberto. Mas quantos, não é? Pedem perdão por atacado. Olha, deixa eu ensinar mais uma vez para você. Pode parecer santo e soar santo aos ouvidos de alguns. Senhor, perdoe os meus pecados. Qual? Dê nome aos burros, dê nome aos bois. Senhor, perdoe os meus pecados. Isso pode soar bem. Ele se lembrou de pedir perdão. Qual o pecado? Senhor, eu nunca vi ninguém vir falar aqui na igreja. Senhor, me perdoe, porque eu vinha de carro hoje de manhã e recebi uma fechada e eu olhei com uma cara tão feia para o outro condutor, tão feia que eu acho que eu estraguei o dia dele inteirinho. Me perdoe. Senhor, me perdoe por isso, mas dá nome aos bois. Esse negócio de perdoe multidão de pecados, esqueça isso. Isso é hipocrisia. Queridos, cobrir. Alguém lê para mim, eu vou pedir para o homem. Tony, você está aí aposto. Eu fui pregar numa igreja, não é da convenção, viu? Não é da nosso movimento, não. E aqui, quando eu cheguei lá, falei: pastor, leia para mim. Aí o pastor: corre, acorde, me traz uma Bíblia. Eu falei: que negócio é esse, pastor? Acorde, corre, traz a Bíblia para mim aqui. Um cara sem Bíblia, o camarada sem Bíblia. Ora, é claro que você pode trazer a Bíblia como um objeto qualquer para a igreja. Eu sei disso, não é uma coisa automática. Agora, não é o Tony, não. O Tony tem, eu vi ali pelo menos umas duas ali só de... Não falei isso não, ele está preparado, viu? Por isso que eu falei, está preparado ali, a Bíblia já... Por favor, leia 2 Coríntios 5:3. Segundo aos Coríntios 5:3. 5:3. Olha o que diz lá. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Espera aí. Se todavia formos encontrados vestidos. Obrigado. E não nus. As vestes de justiça. Precisamos estar cobertos com as vestes de justiça. Vestes que comprovam, confirmam a nossa eleição. Meus queridos irmãos, eleição se comprova. Vestes de justiça que comprovam a nossa eleição, o nosso pertencimento ao Senhor. Se formos encontrados vestidos e não nus. Essa atitude de Simão Pedro evidencia alguns fatos que simbolicamente são um alerta para nós. Um alerta para todo crente. Todo crente verdadeiro. Que ele não esperava encontrar-se com o Senhor naquele momento. Você está pronto para encontrar-se com o Senhor? Podemos encontrar o Senhor das maneiras mais variadas, até uma morte súbita. Podemos encontrar com o Senhor, não é? Em uma situação onde vamos ter que agir ali como cristãos,
um problema, seja ter uma bênção também. Será que nós estamos preparados? Não é? Será que nós encontramos ou contamos com essa possibilidade, melhor dizendo? Será que nós estamos preparados para esse momento? Às vezes o nosso despreparo é tamanho que, se nós cruzássemos com Jesus Cristo, não seríamos capazes de reconhecê-lo. Ah, pastor, mas é óbvio, eu nunca vi a sua face. A Bíblia não diz que cor era o seu cabelo, os seus olhos, a sua pele. Meus queridos, no crente existe a divina semente chamado Espírito Santo. O que aconteceu quando Ana foi visitar Maria? Ambas estavam grávidas. Ana de João Batista, obviamente, né? E Maria de Jesus. O que aconteceu? Hã? Pode falar. Mais do que se mexeu. Saltou, se manifestou. Saudando, adorando. O crente, na qualidade de crente, não vai precisar saber que cor é os olhos do Senhor, que cor é a sua pele. Pela divina semente ele vai o reconhecer. Ele vai dizer ao Senhor. Eu já o encontrei com ele uma vez, pelo menos das muitas vezes que eu encontrei com ele. Já falei para vocês que eu encontrei com ele numa praça, na área verde. Rita, que conhece, e Rivaneide. Hoje a área verde não é, quando daquela ocasião era uma área que fingia que era verde, que só tinha um gramado verde. Hoje não, hoje é cheio de árvores, é muito bonito. Mas na época não. Era uma área que dizia ser verde, mas de verde não tinha muita coisa. E eu atravessava ali, angustiado, perplexo, triste. E eu senti, como de uma maneira especial, a presença dele ao meu lado. Eu disse para mim mesmo: a sua presença é tão real aqui comigo, e eu sei que é o Senhor, porque eu só poderia estar sentindo o que eu estou sentindo, se fosse o Senhor. E a sua presença é tão real que eu não vou olhar de lado, porque a minha certeza e convicção era tal, que se eu olhasse de lado eu ia ver a imagem de alguém andando do meu lado. Então, o toque do Senhor, a presença do Senhor, a visita do Senhor é diferente. O crente, na qualidade de crente, ele reconhece, porque está preparado. E o crente, na qualidade de crente, não é relapso. Cuida da casa, cuida da cozinha, cuida da comida, cuida disso, cuida daquilo outro, mas e vida cristã? Se prepara para tudo, não é? Cuida de tudo. Mas se Jesus Cristo viesse hoje, meus queridos irmãos, ele não tinha tempo hábil para se preparar. Você acha que nós teremos tempo hábil para nos preparar? Nós devemos viver preparados. Preparados. E Deus vai completar o que todo o nosso esforço, usando os mecanismos ou usando os dispositivos da graça, os meios de graça que o Senhor nos deu para sermos santos. Usando todos esses dispositivos, ainda não vamos alcançar a perfeição aqui, mas Deus sabe que nós estamos usando todo, e Deus vai completar o que falta.
Agora, negligenciando esses meios de graça, oração, Bíblia, comunhão, entre outros, você acha que quem não usa... Irmãos, é difícil me convencer que você está indo para o mesmo céu descrito nas Escrituras Sagradas. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que você orasse agora. Eu falei que ia ser rápido. E queria ser rápido. Agora você vai participar desse momento. É um momento que você deve entender que se trata de um momento de profunda reflexão. Mas não só de reflexão. É um momento de reflexão, mais ação. Eu costumo dizer que a ceia é coisa de amigo. Mas a ceia é coisa de um senhor para o seu súdito. Reflexão. Pense na comunhão. Pense em compromisso. E participe desse memorial instituído pelo próprio dono e senhor da igreja.